Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço os mentores, guias, guardiões. Agradeço os anjos guardiões. O objetivo desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço comida para quem não tem o que comer, emprego para os desempregados, peço a cura dos enfermos, aqueles que estão passando necessidade, eu peço que se recupere o mais rápido possível das suas necessidades, com êxito e prosperidade nas suas vidas. Eu peço para os idosos, principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê isso, suas necessidades. Eu peço para as mães e os pais solteiros, cure e dê isso nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas, seus bebês, e dê isso nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãs, dê um lar, uma família, e uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os prisioneiros, os perseguidos pela justiça, os perseguidos, os injustiçados. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Eu peço para todos, Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz, lá para Venezuela, que teve eleição, mas pela disputa narrativa, disputa do poder, está tendo conflito. Então peço paz, compreensão, entendimento para eles. Peço paz também para os Estados Unidos, que vai ter eleição também, paz, compreensão, respeito, entendimento. Peço para o Brasil, que vai ter eleição também, Eu peço paz, entendimento, respeito, compreensão. Peço paz, para todos os países que vai ter eleições esse ano. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah e Irã, e paz ali para todo o Oriente Médio ali, e pelos conflitos que está tendo por lá também, Então peço paz para todos os países, peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes, que eles possam governar respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar por início mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos no fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele, não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu estou na quarta temporada, Estou entrando essa semana na quarta temporada. O filme, eu vou também estudar esse livro aqui, sobre a sobrevivência do espírito. Pergunta, a Ramatiz e a Tanagilda, eles respondem. Então eu vou fazer algumas leituras desse livro também, fazer umas colocações do livro que nós vamos voltar também de novo a estudar. Então, eu estou na quarta temporada, vou estudar também esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Ercílio Mais. A terceira temporada foi o mesmo livro e a quarta temporada está sendo esse livro de novo. Então, como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura, comentários e prece final. Vamos à leitura. Eu estou sobre notícias históricas, E estou dando continuidade aos publicanos. Escrupuloso, disse algumas vezes, árbitro, como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da denominação romana foi imposto que os judeus aceitaram, mas dificilmente o que lhes
causavam maior irritação, seguiram-se a várias revoltas, e dele se fez uma questão religiosa. Por quê? Olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso, frente a qual estava certo Judas, dito o Golonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto, A consequência, todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo, daí a sua aversão pelos publicanos, de todas as categorias, entre as quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que em razão de suas funções eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus, mais importante, acreditavam se comprometer tendo com eles relações de intimidade. Os portageiros eram cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente de arrecadar dois direitos em entrada de cidade. Suas funções correspondiam aproximadamente a dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Entre eles sofriam a mesma reprovação dos publicanos em geral. E por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome do publicano unido ao da gente de má vida. Essa qualificação não implicava dos debochados e de pessoas depresíveis. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Fariseus. Os hebreus, porache, divisão e separação, tradição formada por parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam antigo de dogma. Era entre doutores objeto de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma de gênero, das disputas teológicas e da sutileza escolásticas da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Iliel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde ensinavam a fé que não era devida senão às Escrituras. A sua origem remota aos anos 180, 200 antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sobre Hircânio, soberano pontífice dos reis. Então, vamos entender aqui, ele está terminando aqui dos publicanos, os portageiros e os fariseus. Os publicanos, eles eram o quê? Considerados para os judeus corruptos. É como tem alguns políticos corruptos que é colocado pela sociedade. Então, esses publicanos, que eles viviam de corrupção, então eles eram mal vistos. E tem os portageiros, que eram também cobrador de impostos, mas cobrador de impostos como se fosse assim, de alfândega, mais ou menos nesse contexto. Também eles eram colocados dessa forma. E vem surgem os fariseus. Os fariseus, ele é criado no ano 180 ou 200 antes de Jesus Cristo por Eliel, um doutor judeu, nascido na Babilônia. Então ele foi criado por ele,
o que? Era mais uma seita, né, religiosa, né, que tinha seus dogmas, como todas as seitas religiosas têm. Então é nesse contexto. E eu vou, a partir de amanhã, terminar de falar sobre os fariseus. Então eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido, né, de eu ter levado uma informação para um irmão ou irmã que estavam necessitando dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia. Amém.